Dividendos. Essa é uma palavra que atrai os investidores. Eu particularmente gosto de receber dividendos todos os meses na minha conta, então eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo aqui. Vamos lá que eu vou te mostrar 3 empresas que você deve ficar de olho agora no mês de abril em relação aos dividendos. Pessoal, e antes da gente ir para a tela do computador, eu quero pedir o seu apoio, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Vamos lá então para a gente falar sobre dividendos. A primeira empresa que a gente vai comentar é a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná. Inclusive um abraço para o pessoal do Paraná. A gente vai falar dessa empresa, uma empresa que vem chamando muita atenção dos investidores, né? Por conta dos dividendos, também por conta do preço da ação, que é relativamente baixo, o preço nominal da ação, então as pessoas têm se interessado. Um ponto importante para a gente olhar em relação à Sanepar é o nível dos reservatórios, né? A gente sabe que a empresa ela foi bastante afetada com a crise hídrica, isso é um ponto de atenção que você tem que olhar quando você vai investir, quando você vai analisar a Sanepar. Então eu trouxe aqui o nível dos reservatórios, a gente pode ver que a barragem de Iraí está com 100%, a de Passaúna está com 60%, a de Piraquara 1 está com 93%, a Piraquara 2 está com 100% e o geral, né, o total do sistema de abastecimento de água integrado de Curitiba está em 87%. Então, com base nisso, a gente pode ficar tranquilo, né, em relação ao nível dos reservatórios. Por enquanto, está tudo ok com a Sanepar nesse quesito. Em relação ao lucro líquido, dividendos e margem líquida, a gente pode ver então que a empresa vem desde 2017 aumentando ali de forma bem interessante, né? Se a gente for ver, forma até uma escadinha em relação ao lucro líquido da empresa, né? Somente no ano de 2020 a empresa teve uma leve queda, mas em 2021 ela voltou então a recuperar esse lucro líquido. Os dividendos a empresa mantém aí então ela mantém cerca de 40%, né, o payout cerca de 40%, e a gente pode ver então que no ano de 2021 a empresa distribuiu cerca de 40% aí do seu lucro. E isso, pessoal, é interessante para a gente poder ver que a empresa tem margem, se ela quiser, para poder distribuir mais dividendos ainda. Então, se ela distribuiu menos dividendos do que o lucro dela, e ela teve um dividend yield bastante interessante, a gente pode ver que ela ainda pode aumentar mais o dividend yield dela. A gente pode ver então em relação à margem líquida, né, que ela vem mantendo aí na casa dos 22%, 23%, também é uma margem interessante, e o CAGR, né, que é um indicador de crescimento, está em 14,5%. Continuando então em relação ao ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, ele fica aí na casa dos 15%, né, 13,8%, depois pulou para 16,4%, em 2019 que foi o maior, foi de 18,1%, e depois aqui na casa dos 15%, 16%, que é um ROI bacana, né, para a Sanepar. E agora, o preço justo, né? Muita gente pergunta, será que a Sanepar está cara, será que está barata? Eu sempre gosto de utilizar a fórmula do Benjamin Graham, pessoal, é uma fórmula bem interessante, né, para efeitos comparativos, só lembrando que essa fórmula ela é especulativa, então não é 100% de certeza isso aqui, mas é interessante, é um parâmetro que a gente tem para saber se a empresa está cara ou barata em relação aos indicadores dela. Então, primeira coisa, a fórmula do preço justo de Benjamin Graham, como que é? É a raiz quadrada de 22,5 vezes o LPA vezes o VPA. A gente já fez um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card, não vou ficar falando muito sobre isso nesse vídeo aqui. O LPA da empresa está em 0,78, VPA em 5,18, então se a gente utilizar essa fórmula aqui, a gente vai chegar num preço justo de 9,53 com base nesses indicadores, com base na fórmula do Benjamin Graham. E o valor atual dela está na casa aí dos R$ 4,00, R$ 3,98. A gente pode ver então que ela tem um potencial de valorização de quase 140%. Isso é interessante, pessoal, para a gente entender, né, se a empresa está cara ou barata segundo essa fórmula. Como eu disse para vocês, é uma fórmula especulativa, mas é interessante, é um parâmetro que a gente tem para poder saber sobre isso. Legal, então, em relação aos dividendos, né, o que importa para a gente aqui nesse vídeo? É dividendo. A gente pode ver, então, que a empresa ela vai pagar dividendos nesse mês de abril, a data como foi dia 30/12 do ano passado, de 2021, ela vai pagar aí quase 12 centavos por ação.
Então é uma empresa sim que paga dividendos de forma recorrente e é uma empresa interessante para você considerar investir e considerar estudar, né, caso você goste aí de receber dividendos de forma recorrente na sua conta. A segunda empresa, Copel, né, uma das empresas aí que paga mais dividendos da nossa bolsa de valores. Então é uma empresa muito interessante que vem chamando a atenção dos investidores e ela não podia ficar de fora dessa lista, né? Então a primeira coisa eu trouxe aqui o EBITDA e o lucro líquido. A gente pode ver então que o EBITDA, tanto o EBITDA quanto o lucro líquido da empresa, ele vem crescendo de 2020 para 2021. No caso do lucro líquido, ele cresceu aí 67%, o EBITDA também cresceu aí 80%. Então é interessante, pessoal, a gente ficar de olho nesses indicativos, porque se a empresa dá lucro, ela é uma empresa que você deve considerar estudar. Se ela não dá lucro, eu já descarto, a não ser se for em uma outra estratégia. Mas a empresa que eu quero manter por longo prazo, eu quero que a empresa dê lucro. Continuando então, payout da Copel. Pessoal, aqui a gente pode observar um negócio interessante, né? Assim como ocorre na Sanepar também, a média de payout da Copel, né? Payout, para quem não sabe, é o quanto a empresa distribui em proventos em relação ao lucro que ela teve. Então a média de payout da Copel está na casa aí dos 38%, né? Quase 40%. Isso é interessante porque se a gente olhar aqui o dividend yield da empresa, ela está com um dividend yield aí dos últimos 12 meses de 17,28%. Significa que se a empresa distribui mais ou menos aí 40% de proventos e tem um dividend yield tão alto como esse, ela tem margem também para distribuir mais dividendos e ter um dividend yield ainda maior. E isso normalmente faz com que os investidores olhem com outros olhos para a empresa e normalmente ocorre uma valorização, uma possível valorização da ação. Então, é uma empresa interessante para você ficar de olho, não só por conta dos dividendos, mas também por conta do aumento do lucro, como a gente viu. Dividendos, pessoal, como que estão os dividendos da Copel? A gente pode ver, pessoal, a empresa não anunciou dividendos ainda, tá certo? Eu estou gravando esse vídeo aqui justamente para você poder ficar ligado, né? Porque a empresa pode anunciar nesse mês de abril, pode não anunciar, mas eu trouxe aqui um histórico de dividendos e a empresa no ano passado anunciou no mês de abril. Então talvez seja interessante você considerar, porque muitas vezes a gente se antecipa na compra de uma ação, esperando que ela vai pagar dividendos justamente para você poder pagar mais barato por ela. Porque quando uma empresa distribui dividendos, anuncia que vai distribuir dividendos, as pessoas correm e compram aquela ação e a ação normalmente valoriza de preço. Então pode ser um indicativo para você poder pagar mais barato nas ações da Copel. E agora, preço justo da Copel, né? CPLE6 de Benjamin Graham. LPA, VPA, então aqui, LPA de 2,07, VPA de 7,88. A fórmula eu já expliquei para vocês, a gente já fez um vídeo sobre isso. Preço justo da Copel, 19,16. Preço atual, 7,59. Então, pessoal, mais uma vez, né, a gente pode ver que, segundo essa fórmula, tem um potencial de valorização de mais de 150%. Né? A ação ela está subvalorizada, ela está valendo menos do que ela deveria. Então, talvez seja uma oportunidade para você estudar, para você considerar investir. Lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação. Legal? Então, falando agora da terceira empresa, Eletrobras, também do setor de energia, tá certo? Essa empresa é interessante você olhar, apesar de que ela passou aí por alguns rumores de privatização, então a gente não sabe como que vai ser, mas está aqui a Eletrobras para você considerar também investir. Primeira coisa em relação à Eletrobras, a receita líquida dela, a gente pode ver que vem se mantendo, a empresa não aumentou nem diminuiu a receita líquida, então isso é interessante você olhar, como eu disse para vocês, é interessante você saber se a empresa gera valor, se a empresa dá lucro, e esse aqui é um dos indicadores para você ficar de olho também. Dito isso, então, a gente vai para o preço justo da Eletrobras, ELET6 é o ticker dela, é o código dela negociado na bolsa, tem um LPA de 3,60 e um VPA de 48,71. Preço justo, então, portanto, R$ 62,81 e o preço atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de R$ 34,56. Ela tem um potencial de valorização um pouquinho menor que as outras, segundo essa fórmula, mas também é um potencial interessante, né? Bem legal, 81,75%.
é um percentual bastante relevante para você considerar o estudo nessa empresa aqui, tá certo? E agora, dividendos. A gente pode ver, pessoal, também ela não anunciou dividendos, mas normalmente trouxe aqui até bem destacado com essas setas para vocês verem que ela normalmente anuncia a Datacom aí, então, no mês de abril, né? No ano passado, dia 27, 27, 27, aqui em 2019, dia 29/4, então, em 2017, mês 4, 2015, mês 4, 2014, mês 4, então, a probabilidade dessa empresa anunciar os dividendos e a Datacom ser no mês 4 é bastante alto. Então, talvez valha a pena você considerar, você estudar, avaliar os riscos, avaliar se vale o seu investimento e considerar comprar antes de todo mundo para você poder aproveitar o preço da ação mais barato. Então é isso, pessoal. Dividendos para o mês de abril. Essas são as 3 empresas que eu queria mostrar para vocês, que vale a pena você considerar estudar, considerar investir. Lembrando sempre que não é uma recomendação, eu não estou aqui falando para você ir comprar a empresa, você tem que estudar, avaliar os riscos e avaliar se essa empresa vale o seu investimento. Eu vou ficando por aqui, peço seu like, seu apoio, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante e ajuda muito a gente a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.